Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos desafios dos novos prefeitos que podem ser eleitos agora nesse domingo, ou então serem reeleitos e vão ter que reequilibrar as finanças a partir do ano que vem. Eu converso agora com o Nelson Marconi, que é coordenador do Fórum de Economia e do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV. Nelson Marconi, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Boa noite a todo o público também. Bom, a gente tem visto aqui, conversado com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, e em outras prefeituras a mesma coisa, aquela história de promessas de auxílio, de colaboração, de estímulo ao emprego, de novas obras. Agora, a gente sabe que a situação financeira de boa parte dos municípios não é fácil, né? Exato. Já não era fácil antes da pandemia, né? E depois da pandemia, logicamente, com a pandemia se complicou em virtude da quantidade de gastos que as prefeituras tiveram que fazer, né? E tem que fazer ainda na área de saúde, de limpeza, né? E mesmo a educação, quer dizer, como é que você resolve os problemas de educação à distância e tal. E, enfim, e eles vão entrar o ano que vem com uma situação fiscal muito difícil, realmente. Vai ser difícil cumprir várias das promessas que eles estão fazendo. E perderam a arrecadação, porque eles dependem muito do ISS, por exemplo. O setor de serviços foi dos mais castigados pela pandemia, isolamento, não reagiu ainda para valer, diminuíram repasses, até teve uma medida que permitiu um reforço no fundo de repasse de recursos, mas tudo muito limitado, né? Exato. Nessa época, não só o governo gasta mais, como ele também diminui muito a arrecadação, né, em virtude que justamente as pessoas perderam emprego, ou, como você falou, o volume de serviço é o que menos se recuperou até agora. O ISS é baseado no volume dos serviços, né? E muita gente pode ter deixado de pagar IPTU também, né? Porque é uma das primeiras coisas que você vai, não é as primeiras, digamos, né? Tá certo? Mas você não vai deixar de comer para pagar IPTU, né? Então você vai escolher o que você vai fazer. Realmente é uma situação complicada. E a pandemia pegou exatamente aquela fase do começo do pagamento do IPTU do ano, né? Que havia parcelamento, foi exatamente o começo. Exato. Foi entre março e abril que aquela fase começam a entrar os recursos. Agora, há condições de se fazer um ajuste, pensando também no plano federal, que a gente tem visto muita cobrança em cima do governo, da equipe econômica, em avanços no sentido de gerenciar melhor as finanças. Dá para fazer as duas coisas? Dá, eu acho que o governo federal, na verdade, ele precisa sinalizar a médio prazo que ele tem uma estratégia para a recuperação das finanças públicas, né? Porque no curto prazo ele vai continuar gastando ainda com a pandemia, enfim, talvez ele tenha que estender, né, essa situação emergencial dele para o ano que vem, ninguém sabe ainda, não está claro, o orçamento não foi votado até agora, né? Enfim, então a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem com as finanças do governo ainda, mas possivelmente o governo federal vai continuar tendo uma despesa razoável, mas o que ele precisa fazer é dizer lá para frente como ele vai fazer, né? E no caso dos municípios, dos estados, eles podem tentar controlar um pouco algumas outras despesas, mas eles vão precisar de ajuda do governo federal também, talvez em termos de rolagem da dívida, fazer uma coisa mais devagar, tal, porque a pandemia pegou todo mundo, né? Mas algumas cidades, entre as capitais, por exemplo, que é mais fácil a gente acompanhar a evolução das contas, algumas conseguiram fazer alguns ajustes e até garantiram uma certa sobra de caixa agora para o final do ano. Então, obras vão acontecendo, tem uma questão de dinamismo da própria cidade, você tem mais indústrias, tem mais comércio, consegue gerar mais emprego, né? Exato, quer dizer, as cidades que foram se planejando ao longo do tempo para fazer um melhor planejamento tributário, né? E tanto para controlar os seus gastos, e agora, né, com a retomada, começa um pouco o comércio, já começa a sentir alguns sinais, a indústria se recuperando e tal, eles começam a, vamos dizer, tem condições de se ajustar e poder enfrentar essa situação, né? Mas você já tinha que, de certa forma, ter previamente uma situação um pouco mais organizada, digamos, né? Tá certo? Mas é possível, logicamente, que eles consigam se virar, digamos, mas que pegou todo mundo de calça curta, pegou, né? Inclusive a previsão era de crescimento da economia brasileira este ano, né? Nós tivemos até a divulgação do IPCBR hoje, que é a prévia do PIB, mostrou uma recuperação importante, mas sobre uma base que foi uma queda histórica, né? Exato. Se você compara esse índice que saiu hoje do Banco Central, que é o índice de atividade econômica, deste mês, do último mês que eles soltaram, agora outubro, com o mês de fevereiro, que era anterior à pandemia, você ainda está 2,5% abaixo. Quer dizer, se recuperou, logicamente, ainda bem que a economia se recuperou, a própria
recuperação, digamos, a própria auxílio emergencial, a recuperação do comércio, a recuperação da indústria agora ajudou a economia, mas a gente não sabe qual que é o fôlego disso. Ainda está inferior a fevereiro, que não era já um patamar muito alto, né? Agora, Nelson, você falou dessa questão de o governo ter de definir o que ele pretende fazer, sinalizar a intenção de ajustar as finanças a longo prazo. Agora, a gente percebe que no curto prazo o governo está vivendo aquele dilema. Vai acabar o auxílio emergencial, isso tira fôlego da economia, né? Foi um oxigênio importante diante da queda de atividade, do desemprego, e depois ele tem de fazer o ajuste fiscal. Auxílio emergencial custa muito caro, vai ter que retirar e aí vai faltar alguma coisa para estimular a atividade econômica, né? É difícil resolver essa equação. Exato. Ele devia, na verdade, ter começado a resolver um pouco mais atrás. Quando começou a pandemia, ele deveria ter aberto uma situação excepcional, como fizeram os Estados Unidos, como fez a Europa, né? E buscar financiar esses gastos através do que a gente chama de venda de títulos do próprio Tesouro Nacional para o Banco Central, né, que é a chamada emissão, o financiamento dos gastos através de emissão de moeda. Para uma situação excepcional dessa, seria possível ele fazer e chegar hoje numa situação melhor do que ele estaria, né? Agora, olhando para frente, ele não fez isso, né? E a gente sabe que a arrecadação se recuperou um pouco, não vai se recuperar muito, né? Mas ele realmente tem um dilema agora. Como é que ele faz, né? Se ele cortar o auxílio emergencial, vai cair o nível de atividade, vai cair mais a arrecadação. Se ele mantém, ele vai ter as finanças públicas ruins, né? Quer dizer, uma solução que ele vai, em algum momento ele vai ter que fazer, ele vai ter que passar por uma reestruturação tributária, provavelmente, né? Tá certo? E eu acho que ele deveria cortar os gastos que a gente chama dos chamados gastos tributários, né? Os subsídios que o governo fornece, né? Que são da ordem de 300 bilhões. Se ele cortasse 10%, 20%, ele já teria aí um ganho, um fôlego de arrecadação que ajudaria pelo menos ele um pouco, né? O problema são os lobbies contrários a isso, a pressão muito forte para se manter subsídio. Cada vez que o governo fala em mexer, se fala que é aumento de carga tributária, né? Exato. Né? Você viu aqui em São Paulo, por exemplo, aconteceu a mesma coisa, né? Tentou-se aumentar alguns impostos, falou que, quer dizer, se reduzia alguns subsídios, falou que era aumento de carga tributária. É aumento de carga tributária, mas você precisa escolher de quem. Se você fizer, por exemplo, horizontal e você fala, eu vou tentar, né, cortar 10%, digamos, de subsídio de todo mundo, você está cortando 10% e isso dá um dinheiro bom para o governo, né? Tá certo? Quer dizer, nesse momento ele teria que tentar negociar alguma coisa horizontal que afetasse a maior parte dos setores igualmente, para não dar justamente essa briga. O problema é que não dá aquela rigidez, né? Não fura teto, não aumenta a carga tributária, não mexe em benefícios, não mexe com os servidores. Alguma coisa vai ter que ceder, né? Alguma coisa vai ter que ceder, porque senão realmente a gente vai ter uma trajetória da dívida pública insustentável e lá para frente nós vamos ter mais problemas, né? Além do crescimento da dívida, o governo ainda vai ter uma rolagem concentrada num prazo muito curto, exatamente por essa desconfiança que a gente está falando agora, né? Exato. Os prazos de financiamento da dívida pública diminuíram, né? Quer dizer, dos novos títulos que o governo emitiu, diminuiu pela metade, né? Foi algo em torno de 2 anos e meio. Ele tem vencimentos grandes no ano que vem, né? Tá certo? Ele encurtou os prazos de financiamento da dívida e essa dívida, para ele conseguir rolar por um prazo maior, o mercado está pedindo uma taxa de juros mais alta. Então não vai ser fácil, só se ele encurtar todo o prazo da dívida. A gente sabe que isso tem consequências para o próprio processo de rolagem, né? É difícil você conseguir rolar a dívida toda no curto prazo. Não é impossível, mas é difícil. E se ele não paga mais caro agora, ele vai ter que pagar no momento dessa rolagem se ele não mostrar serviço até lá. Exato, exatamente. É uma questão de confiança do mercado, né? Exato. O mercado cobra e cobra muito. Cobra. Não e realmente você tem que ter uma capacidade, né? O governo tem que ter a capacidade de pagamento da dívida dele. Ele ainda tem essa capacidade, nós não temos nenhum risco agora de moratória, a gente falar nisso, mas enfim, mas a situação fiscal do governo está complicada, sabendo que ia complicar na pandemia e a única coisa que ele deveria ter se programado antes e mostrado lá para frente, já que não fez, como que ele vai melhorar. Né? Se ele não coloca nenhum planejamento de médio, longo prazo dizendo o que vai acontecer, e isso é que pode ser muito ruim mesmo. E tem como estimular investimentos de longo prazo, conseguir acelerar por aí, gerar mais atividade e emprego? Nesse momento, né, o investimento privado está muito retraído justamente por essa questão da pandemia, né, da recuperação, né? Alguns setores estão conseguindo se manter,
né, e mostrar talvez alguma recuperação, que a gente são os setores alguns de serviço, indústria, tudo mais. Mas vai ser difícil vir investimento privado fazer isso. Então esse é mais um problema, né? Primeiro teria que vir um investimento público em infraestrutura para estimular sim o setor privado e ele retomar o investimento, né? É possível que retome alguns investimentos, mas eu acho que de forma parruda, consistente, agora, nesse momento, é muito difícil. Aí não dá para vir com investimento público, porque aí desanda mais ainda do lado das contas. Pois é, por isso que o governo vai ter que, justamente para fechar esse buraco, como você falou, alguém vai ter que ceder, né? Tá certo? E, para mim, o candidato mais imediato que deveriam ser esses subsídios, né? Tá certo? Uma parte da que a gente chama de gastos tributários ou subsídios diminuir para a gente poder financiar uma parte das despesas. A outra parte que você pode pensar é uma tributação de lucros e dividendos que pode acontecer também ao longo do tempo, né? Perfeito. Eu conversei aqui com o Nelson Marconi, economista, coordenador do Fórum de Economia e do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da FGV. Nelson Marconi, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos, Denise. Com vocês.